Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos juntos para este culto de louvor e adoração ao Senhor. Nós saudamos a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Colocando-nos de pé, façamos a leitura em conjunto deste trecho. 33 a 36. Romanos 11, versos 33 a 36. Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus pensamentos! Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pode sentar. Para orar ao Senhor. Bendito Deus, nosso Pai, Pai de amor, de misericórdia, e que nos dás todas as bênçãos conforme a generosidade do teu coração. Nós te agradecemos, Senhor, porque estamos juntos nesta ocasião, nesta casa de oração, para louvar e agradecer o teu nome. E não somente aqui, mas em cada lugar onde estejamos, queremos agradecer, queremos te louvar, queremos te glorificar em nossa vida, nos nossos atos, nas nossas palavras e em tudo quanto acontecer em nossa existência. Por isso, Senhor, este culto nós dedicamos a ti, pois somente a ti é que se deve dar o culto verdadeiro. E neste instante que estamos todos reunidos, nós te pedimos a tua bênção sobre todos os que estão aqui presentes, que possam ter, nesta ocasião de culto, crescimento espiritual, satisfação íntima, pois o teu Santo Espírito nos enche de alegria e de contentamento. Dá também, Senhor, àqueles que não puderam vir, onde quer que estejam, especialmente os que estão doentes, a mão de sustento, a tua graça, para que sintam que estão cercados pelo teu amor. Abençoa, Senhor, cada parte deste culto. Damos-te graças e te louvamos, em nome do Senhor Jesus, nosso Mestre e Redentor.
Continuemos de pé para os cânticos espirituais. Bom dia, irmãos. O primeiro cântico que nós vamos cantar, ele foi escolhido pelo pessoal da conferência missionária, que vai ocorrer daqui a 2 semanas aqui na nossa igreja. Ele fala justamente desse envolvimento que nós precisamos ter com a obra do Senhor. Então vamos cantar? Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho e isolado ninguém é capaz, por isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Não é possível crer que tudo é fácil. Há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário unir o cordão, por isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante, isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Surge e faz brotar a vida, atua em nós pela sua graça. É Deus quem nos convida a trabalhar, o amor repartir e as forças juntar. Por isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante, por isso vem e entra na roda com a gente também. Você é muito importante, vem. Perto quero estar. Te louvarei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar. Perto quero estar, junto aos teus pés.
dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado no céu. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vamos tomar os nossos lugares. Queria convidar a missionária Luciana para vir aqui na frente. Hoje é o dia das crianças, não, o dia da criança. E a missionária Luciana é a nossa comandante de toda a área infantil, recém-chegada da África do Sul, tem um testemunho a nos dar aqui. Bom dia, igreja, e parabéns para as crianças, né, que hoje é o dia delas. Muito legal. A gente vai ter uma programação especial daqui a pouco no culto infantil. Então, como o pastor Juarez falou, eu tive na África do Sul por 3 meses. Assim que a gente terminou a colônia de férias, eu e mais 5 brasileiros de diferente região aqui do Brasil, a gente foi então para Cape Town, e lá um movimento, então é chamado de um movimento de treinamento de líderes internacional, focado na área de esporte, ou seja, através do esporte e no esporte, eles dão então um treinamento para vários países e depois a gente volta para os países para servir o reino. E esse treinamento, ele é bem puxado, ele é de alto nível, a gente assinou um termo de responsabilidade, até antes de ir, de aceitar, eu tive altas conversas com o pastor Juarez, estava com muito medo, pensando se era isso mesmo que Deus tinha para mim, e Deus, usando as mesmas palavras da colônia de férias, falava, olha, tudo é possível comigo, confia em mim e vai em frente, vamos para a África, eu vou junto com você. E muitas pessoas que são nossos intercessores aqui também deram palavras de bênção. Algumas pessoas que são ligadas à área de esporte também nos encorajaram. A Augusta foi bem legal. Criança, né, que é esportista, falou, não, tia Luciana, vai sim que vai ser bom. A Andréia também a mesma coisa e foi uma bênção. Muito puxado. Na primeira semana a gente teve um treinamento de team building.
e a gente foi levado para uma chácara. E ali nessa chácara, então, teve toda a parte de apresentação, de equipe, conhecer uns aos outros, trabalhar a confiança. Mas, um certo momento, a gente já estava quase terminando a semana, a gente ganhou uma garrafa de água, tinha que pegar a Bíblia, uma caneta, 2 plásticos e um saco de dormir, e ficamos 24 horas em jejum no meio da mata. E nesse dia foi muito interessante, porque assim, a gente foi para lá logo antes do almoço, a gente teve um café da manhã especial, a gente foi lá logo antes do almoço, e durante o dia tudo bem, né? Eu sabia que tinha gente próximo ali da onde a gente estava, aí foi chegando a noite, aí vai dando aquele medo. Eles já tinham falado, ó, existem os animais aqui, mas fiquem tranquilos, porque eles têm mais medo de vocês do que vocês deles. Tudo bem, comecei a orar. Falei, Deus, desperta o povo lá no Brasil para orar agora por mim também. Porque eu gosto de bicho, mas nem tanto, né? Enfim, e foi uma experiência muito interessante, porque daí veio a noite e a gente estava especificamente para ter esse tempo com Deus, para orar, para ler a Bíblia. Não era um motivo qualquer, simplesmente para judiar ou coisa parecida. Antes da gente ir para esse treinamento, os intercessores nos reuniram, oraram por nós. Mas algo que marcou assim profundamente nesse dia foi que durante a noite veio uma tempestade assim de vento e muita terra e tudo mais. Eu sei que de repente a minha humilde barraquinha, né, com 2 plásticos, começou a voar. E voando ali, e eu, meu Deus do céu, comecei a segurar aqui, assim, em cima, e o vento não parava. Porque aqui no Brasil, quando a gente tem uma ventania, o quê? Meia hora no máximo que dura isso. E ali eu tenho a impressão que foi mais ou menos umas 2 horas para mais. E eu creio que foi isso mesmo, porque depois, no momento de compartilhar, todo mundo falou sobre isso. E foi algo assim que realmente mexeu assim com a gente. E algo que eu tenho entendido é que Deus quer trabalhar profundamente nas nossas convicções, nas nossas motivações. E eu queria que o Alexandre fizesse o favor de colocar a música tema da conferência missionária, porque me chamou muita atenção, acho que a segunda parte. E quando, mesmo antes de ir, quando eu conversava com algumas pessoas, eu falava, Deus, será que eu preciso de ir para um treinamento desse tão pesado? Eu não sou atleta, não quero ser. Essa parte esportiva eu acho interessante, mas será que precisa tudo isso mesmo? Pode ir mais um? Pode ir mais um? Não, é a anterior mesmo. E ali onde nós estávamos, nós éramos representados em 17 nações. E algumas das nações ali tinha gente representada, gente que mora no deserto, um rapaz do norte da África, que um dia ele acordou, tinha um jornal em cima da mesa e estava a foto dos pais dele ali, procura-se, para serem mortos. E isso mexeu muito com a gente, porque eu fiquei pensando nos meus pais, eles são cristãos. Se um dia eu visse isso, será que eu não ia desistir de tudo aqui e ia querer ficar pertinho deles? Uma outra moça, a Samara, eu trouxe um vídeo dela, ela trabalha na mesma organização que eu trabalho aqui no Brasil, a APEC, e ela também trabalha com criança, a maioria dos líderes que estavam ali também trabalham com crianças, trabalho sério, com menino de rua, crianças de orfanato, crianças de igreja. E Deus, então, trouxe isso ao meu coração. Luciana, eu quero que você experimente o que os seus irmãos ao redor do mundo vivem. Enquanto você trabalha no Brasil com criança, eu tenho outras pessoas que ouviram a minha voz e obedeceram e hoje trabalham com criança. Pessoa que trabalha e que assim precisa de muita força e que alguns são mortos mesmo, assim por amor ao evangelho, morto literalmente, morto para as suas vontades, para os seus desejos, para os prazeres, e alguns deles enfrentam tristeza e desolação. Então, é muito importante que a gente esteja unido. Então, quando eu vivi isso, a minha percepção de cristão ao redor do mundo, a globalização, agora tem um sentido diferente. Uma outra dinâmica que a gente teve foi na montanha, e eu lembro que eu morei 3 anos em Minas, e o lugar onde eu morava era cercado de montes, E eu olhava aqueles montes e via assim, o Salmo 121 na visão mais romântica possível, Olho os meus olhos para o monte, de onde vem o socorro. Mas quando a gente teve, já no finalzinho do treinamento, a missão de subir a montanha amarrado um no outro com
com uma corda e começar durante a noite, na maior escuridão. Mas para mim foi até bom, porque eu não gosto de alturas e tinha lugares que dava para ver tudo, assim. Talvez se eu tivesse conseguindo ver, teria travado. Mas eu louvo a Deus, porque pessoas que estavam próximos me ajudaram e eu tenho convicção que se eu estivesse sozinha ali, eu tinha desistido logo no começo, porque exigiu força física, emocional e espiritual. Porque para mim, talvez aquilo era difícil demais, mas para outros dos meus irmãos ali, era muito importante. Então, quando a gente para de olhar para nós mesmos e a gente olha para o próximo, muitas coisas que a gente declara, que a gente canta, que a gente lê na palavra de Deus, vem com um novo significado. Para encerrar, então, eu queria mostrar um vídeo da Samar, que é uma missionária que eu trabalhei 3 meses e ela tem um testemunho muito lindo. I work with kids when I since 16 years old. I have in my country team very strong. His name New Glory Team. We share gospel through mercy work. And in this world we have a lot of children. We serve a lot of children and we share the gospel with them. We make Good News Club for them, and we try help them and help their family. Pray for us because we have big trouble in our country, but we know God save us. I wanna share with you some testimony children with children in our club. And one time I talked with this kids, Muslim kids. His name Mahmoud, and he say, when I speak about God love us and God protect us and everything, and if you feel if you wanna say for God, I love you, please close your eyes and say I love you so much. And when the kids close their eyes and they say, God, we love you, we thank you for everything, we love you so much. And Mahmoud open his eyes and he say, hey, Sister Samar. I say, okay. He say, no, I want to share with you something. I hear God when I speak for him. I love you. He say for me, I love you too. And I was very, very happy because the Muslims don't know about if we can hear God or no, but these kids heard sound God in this difficult time. Pray for these kids. We have a lot testimony because always God protect the kids. Everyone inside Syria, maybe he say goodbye for his family. Maybe he can't say them when he come back. But we know God save us, and pray for us to make this difficult time very short. Amen. Então, ela estava compartilhando nesse vídeo, né, sobre a situação ali da Síria, que ela tem um time, ela trabalha com crianças desde os 16 anos, e um dia, porque as crianças estão sem aula lá, então um dia que eles tinham reunido as crianças na igreja, ela falou assim, olha, vocês ouviram então sobre Jesus, agora eu quero pedir para que vocês falem para Jesus que vocês amam Ele. Aí as crianças fecharam os olhos e falaram isso, né? Jesus, nós te amamos. E uma criança chamou, Samar. Ela falou, não, fica quietinho. Ela falou, não, eu preciso compartilhar com vocês que quando eu falei, Jesus, eu te amo, eu ouvi ele falando, eu também te amo. E isso é impactante porque eles não conhecem Jesus, eles não sabem, né, não teriam assim o entendimento que Deus também é um Deus relacional e que fala com a gente. E outros testemunhos também muito lindos que a gente teve a oportunidade de ouvir. Então, queria só compartilhar com a igreja assim, que
aproveitar mesmo a oportunidade que a gente tem, essa liberdade, e crer mesmo no poder da oração e no poder de estarmos juntos em oração. Como bem fala o tema da conferência missionária, cumprindo o ID, como ir se não sair do lugar. Mas muitas vezes Deus tem trazido, né, sírios para cá, pessoas do Haiti e tantos outros países que têm enfrentado situações adversas, mas que a gente pode abençoar. Obrigada. Você não está com febre não, né? Hemorragia, nada, né? Não foi ela que trouxe o ebola para o Brasil, fiquem tranquilos. Aliás, parece que ele não chegou ainda. Vamos agradecer a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos a oportunidade que Luciana teve desse treinamento, de conviver com outras culturas, línguas, povos, nações, mas perceber que o Senhor é o Deus de todo o universo, que as coisas estão sob o mais absoluto controle do Senhor e a propósito em tudo que fazes. E que aquilo que ela pôde apreender nesse tempo seja benéfico no ministério que o Senhor tem reservado para ela, em toda a extensão da sua vida. Muito obrigado pela sua instrumentalidade em nosso meio, por ela influenciar de maneira tão decisiva os nossos infantes, que ela continue sendo esta bênção em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Luciano. O dia da criança, nós temos uma criança para ser batizada. Eu vou convidar o João Pedro para vir aqui à frente com os seus queridos para este ato do batismo. Meus queridos, no dia da criança nós queremos lembrar as palavras que Jesus disse, de que nós precisamos acolher as crianças na mesma perspectiva que acolhemos a Jesus. É muito interessante essa comparação que Jesus faz, está registrado em Mateus 18, e eu vou voltar a esse texto daqui a pouquinho novamente, porque Jesus está dizendo, em outras palavras, vocês precisam de mim no seu coração, mas vocês não podem afastar as crianças do objetivo da sua vista, do propósito da sua vida. E nós estamos aqui com esta criança que carrega consigo um nome muito forte, 2 apóstolos, João Pedro. João, o mais novo dos discípulos e o que viveu mais tempo, a longevidade, vou falar depois disso no sermão. João, apóstolo amado, e Pedro, o líder do colégio apostólico, aquele que tomou a frente, aquele que inclusive algumas vezes foi advertido de maneira muito forte por Jesus, mas que deixou um legado de trabalho, um trabalho missionário, um trabalho que distendeu o reino de Deus. Esta herança que o pequeno João Pedro carrega no seu nome, pode ser agora vislumbrada naquilo que o batismo encerra. O batismo é compromisso dos pais, é compromisso da igreja, é compromisso de Jesus. Jesus, o nosso Salvador, não é só amigo das crianças, ele também é salvador dos infantes. E por esse ato do batismo, os pais aqui estão assumindo a responsabilidade de transmitir à sua nova geração o testemunho do Evangelho. Esta palavra que tem entrado no coração de vocês e que tem feito parte da sua rotina e que agora precisa ganhar espaço e densidade para que nessa geração de João Pedro, a casa de vocês seja sustentada pela palavra de Deus. Vocês assumem esse compromisso e da parte do nosso Deus, a sua graça para sustentar a vida de vocês. E da igreja, o ambiente propício, para que João Pedro desabroche como uma flor especial nesse jardim maravilhoso da casa de Deus. Convido a igreja a colocar-se em pé. Quero me dirigir a vocês, queridos pais. Vocês afirmam crer que Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas? Sim? Neste ato, vocês se comprometem a transmitir ao querido João Pedro esta mensagem central do Evangelho? Sim? Vocês recebem as Escrituras Sagradas como palavra de Deus? Sim? Se comprometem a comunicar a ele o ensino do Evangelho, o ensino da palavra de Deus, para que ele aprenda a conhecer a Jesus por meio das Escrituras? Sim? Se comprometem a
trazerem-no à casa de Deus, para que ele possa, com esse seu sorriso e manifestação já evidenciada aqui, fazer parte deste rebanho, desde pequenininho, e aqui crescendo dessa forma assim, se comprometem a viver no cotidiano de suas vidas o que o Evangelho preconiza, para que ele conheça também, através da vida de vocês, o que Jesus ensina, assim? Senhor, abençoa o ato que faremos em Teu nome. Nossas mãos não detêm qualquer poder especial, mas a Tua graça invisível agora é manifesta nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. João Pedro, filho da promessa, eu te batizo em nome de Deus Pai Criador, Filho Redentor, Espírito Santo Consolador. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por esta ocasião tão importante na vida desta família, deste casal e desta criança, o João Pedro. E nós te pedimos que ele possa crescer debaixo da tua graça, como Jesus cresceu, em estatura e graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Dá a seus pais e a todos os que cercam a sua vida a oportunidade de testemunho de Cristo, para que ele cresça cercado deste ambiente propício à sua vida espiritual. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Eu suponho que você não é o Cinderelo, mas esse aqui é o seu sapatinho. Deus abençoe vocês, parabéns, felicidades. A igreja pode assentar-se. Eu gostaria nesse momento de chamar para vir aqui à frente a doutora Ana Maria Duque dos Santos, querida irmã, que vem neste culto dar a sua profissão de fé. Algumas surpresas a gente tem na caminhada ministerial muito gratificantes, e o contato com algumas pessoas, de uma maneira muito especial, traz benefício à nossa lide ministerial. Estou muito feliz. Queria que o Alexandre viesse aqui na frente. Vem cá, Alexandre, você não vai só tirar fotografia. O Alexandre está de chapéu dentro da igreja por uma razão muito simples. O Alexandre fez uma cirurgia, e já não é a primeira, em que ele extraiu um tumor da sua cabeça. E Deus tem abençoado muito a vida do casal, trazido libertação, livramento, cura maravilhosa, e isso tem mexido com as entranhas de suas almas. Mas, neste ato, a querida doutora Ana Maria vem aqui falar de que Jesus é na sua vida o seu único e suficiente Salvador. A sua lide profissional na área médica fê-la perceber que ela não apenas tem que ter o cuidado com a saúde física, mas, antes de tudo, com a saúde espiritual. A saúde dela espiritual e a saúde da sua querida família. Por isso eu gostaria, mais uma vez, a igreja colocasse em pé um ato solene, e gostaria, querida doutora Ana Maria, você aqui afirma que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, sim? Sim. Você também, neste ato, afirma crer nas Escrituras Sagradas como a palavra de Deus, sim? Sim. Você também, neste ato, diante de Deus e dessas testemunhas, assume aqueles elementos que são fundamentais na vida desta igreja, seus símbolos de fé, a confissão de fé, os catecismos, como verdadeira exposição das Sagradas Escrituras, sim? Sim. Você também assume aqueles elementos que orientam a vida regimental desta igreja, nossa Constituição, nossos regimentos, enquanto tais elementos forem fiéis à palavra de Deus, sim? Sim. Neste ato você se compromete a dar o bom testemunho de Cristo, aqui internamente e no mundo, nas suas lides profissionais tão caras à nossa gente, para que Jesus seja conhecido de todos, sim? Sim. Senhor, nós oramos nesta hora muito gratos pela bênção de poder ouvir dos lábios de Ana Maria aquilo que vai no seu coração. Te agradecemos porque não apenas as experiências da vida, mas antes de tudo a Tua palavra toca os nossos corações e faz a diferença. Muito obrigado também pelas bênçãos que o Senhor tem derramado na vida do Alexandre, por ele poder ter a experiência de ver a mão do Senhor orientando os seus passos, e nós bem sabemos que muito em breve também o teremos aqui, dando o seu testemunho de profissão de fé. Te agradecemos, ó Deus, pela vida do lar, dos seus filhos queridos, que todos possam, ó Deus, receber a bênção continuada do Senhor no seio do seu lar. E como igreja aqui responsável por divulgar a Tua palavra, dar-nos o espírito de verdadeiro acolhimento para a honra
e para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero agora indagar da igreja se é com carinho e com muita responsabilidade que acolhe a nossa querida irmã Ana Maria Duque dos Santos como membro desta comunidade. Por favor, levante uma de suas mãos. Receba estas mãos levantadas como um acolhimento e o abraço de todos nós. Deus os abençoe. E como pastor efetivo desta igreja, é meu privilégio recebê-la como membro comungante da comunidade. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Vamos nos assentar, reverendo Carlos. Nós queremos conhecer nessa manhã as pessoas que nos visitam pela primeira vez, você que nos dá a alegria da sua presença, da sua participação. Quero convidá-la a colocar-se em pé por um instante. Os diáconos da igreja têm uma lembrança em nome da comunidade para você e nós queríamos conhecê-lo mais de perto. Há quem nos visita pela primeira vez, aqui no meio, ali no canto, lá atrás, aqui à frente também. Pedir para ficar em pé por um instante. Os diáconos estarão chegando a você, entregando uma lembrança em nome da igreja. Sejam bem-vindos, Deus os abençoe. Dentro aí você tem uma ficha, se puder deixar conosco depois na saída, nós agradecemos. Pode se sentar, Deus abençoe a vida de vocês. Nós temos alguns avisos importantes, nós temos já na tela a respeito da nossa conferência missionária do dia 24 a 26 de outubro, a música que o Grupo Vida em Voz acabou de entoar, é o tema da nossa conferência. Em todos os cultos você estará participando, louvando a Deus. Um convite, entra na obra, entra na roda, entra nessa marcha com a gente. Tem um videozinho aí dos nossos missionários nos conclamando para participarmos dessa conferência. Vamos ouvi-los. Família. Olá, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Com muita alegria que a gente está fazendo esse vídeo, mandando esse recado para vocês. Dizer que amamos muito essa igreja, amamos muito vocês e agradecer muito ao apoio de toda a igreja, financeiramente, de orações. Tem sido um auxílio muito grande para as nossas vidas. E nós aqui na Espanha estamos fazendo um trabalho com os muçulmanos. Deus tem aberto as portas, Deus tem abençoado muita gente aqui. E estamos tendo a oportunidade de fazermos discipulado com algumas mulheres. E contamos com a ajuda de vocês. E logo chega a conferência missionária, a 16ª conferência missionária da nossa igreja. E você não pode deixar de participar, porque foi em uma conferência missionária em 97, quando Deus me chamou, e hoje eu estou aqui, servindo ao Senhor de uma forma integral com minha família. Então, venha, porque você vai ser muito impactado, eu tenho certeza. Gente, é muito bom poder saudá-los à distância e dizer que Deus tem sido bondoso. A Patrícia relatou uma verdade, o Senhor tem aberto portas. Eu tenho podido cooperar com um grupo de mais de 160 missionários, podendo ajudá-los na manutenção do campo, através de algumas ações do Departamento de Projetos, e também, diante dos últimos acontecimentos do Oriente Médio, poder contribuir com famílias que estão na faixa de Gaza. Deus tem sido muito fiel e a fidelidade do Senhor vem através de vocês também. Através das suas orações, através da mordomia, vocês devolvendo ao Senhor o que lhe cabe, mas também ofertando para missões. Nós queremos então desafiá-los a participar desses dias e que possa ser um tempo transformador na vida de vocês. Um grande beijo, um grande abraço da nossa família para cada um de vocês. O Senhor os abençoe muito. E não esqueça, dia 24 a 26 de outubro. 16ª conferência. Não perca. Cumprindo o ID. Vamos todos. Sim. É preciso fazer a inscrição para a conferência missionária. No site da igreja você tem ali a ficha de inscrição, ou na saída você pode procurar um dos nossos irmãos de missões e eles estarão ali ajudando, auxiliando você na sua inscrição. Não deixe de fazer a sua inscrição para a conferência missionária. Você viu que o reverendo Daniel Caos está bem mais magro, ele está correndo lá na Espanha. E por falar em esportes, ontem no Sport TV nós assistimos a nossa irmã Rafa Haurich, Maranhão Haurich. Ela bateu todos os recordes e ganhou todas as provas no torneio brasileiro de natação Chico Piscina em Mococa. É membro da nossa igreja neta.
da Vera Maranhão, a tia está aqui também, e o rapaz do Sport TV acabou dizendo, essa menina veio para quebrar tudo, né? Então, coisa boa, lembre-se de orar, mais uma esportista que nós temos aí dentro do nosso grupo aqui da igreja, pela Rafa Haurich. Também queremos lembrar dos irmãos que domingo que vem nós temos o culto do bebê. A inscrição já se finalizou, já se encerrou, já terminou. Você não pode mais mandar a sua ficha de inscrição ou do nenê que você tanto queria, porque estão sendo confeccionados os materiais especiais e não dá tempo de confeccionar depois da data. Então, a data era até o dia 10, estendeu-se até o dia de hoje, hoje já finalizou a inscrição da criançada. Então, domingo que vem nós temos aí um culto especial, o culto do bebê, com homenagens, com oportunidades de nós consagrarmos as crianças, já um número bem significativo de crianças inscritas, mas venha participar também dessa oportunidade. Lembramos também que domingo que vem é horário de verão, mas nós ainda estamos na primavera, dá para ver pela roupa da mulherada, né? Toda florida, já contei mais de 20 vestidos floridos, né? É primavera mesmo, mas vai mudar o horário para o horário de verão. Então, nós vamos ter aí um acréscimo de 1 hora, meia-noite vai ser 1h da manhã. Se você chegar no horário antigo, você vai chegar para a bênção e não participará do culto. Então, acerte o seu horário. Quero convidar o pessoal do Avá para vir à frente já, eles têm um aviso importante. Enquanto eles estão vindo à frente, eu quero lembrar aos irmãos do grupo familiar de Vista Alegre Uberaba, que acontece na sexta-feira. Este grupo vai funcionar aqui na igreja e acontecerá uma palestra para pais e filhos. Os adolescentes vão ter a reunião, os pais dos adolescentes que vêm trazer as crianças ficam para participar também do encontro com o grupo Vista Alegre Uberaba. Bom dia. Essa almofadinha aqui com a logo do Avá foi uma das lembranças que as mulheres ganharam no nosso último encontro que aconteceu agora no dia 27 de setembro. A gente estava em aproximadamente 110 mulheres e a gente pôde compartilhar e orar juntas. Essa almofadinha serve para a gente se lembrar, sempre que olhar para ela, de nos ajoelharmos e orarmos pela nossa família, pelas nossas vidas, pela nossa igreja e pelos nossos filhos. Então, a gente queria agradecer a igreja, a liderança, os pastores pelo apoio e todas as mulheres que puderam participar desse encontro. E nós vamos continuar com esse trabalho. Nós teremos encontros mensais, quinzenais, a gente vai estudar isso, mas já teremos um primeiro encontro agora dia 1º de novembro, sábado, aqui na igreja, das 9h30 às 11 da manhã, com esse tema específico, depressão e universo feminino. Então, todas as mulheres são convidadas. Não é preciso fazer inscrição, é só chegar, nós vamos fazer um estudo sobre isso, né, o que diz a Bíblia sobre isso, que nós, mulheres cristãs, né, podemos saber sobre isso, o que é isso para nós. Tá? Então, todas estão convidadas, é só chegar, traga a sua Bíblia, venha orar e estudar conosco. Amém? Já que nós estamos falando de oração, lembre-se de orar pelas eleições no país e também das sociedades internas. As sociedades internas estarão realizando suas eleições para que as diretorias eleitas possam formar aí o calendário de atividades do próximo ano com respeito às programações. Queremos lembrar também que todo domingo está funcionando o ensaio do coral infantil para a cantata do final do ano. Então, criançada, pais, por favor, estejam atentos, 17 horas, todo domingo, ensaio do coral infantil. E no próximo domingo, dia 19, nós também teremos o almoço da ACP. Você que vem para o culto já vem, certo de que vai participar conosco aí deste almoço, dessa oportunidade de estarmos juntos, alimentando o estômago e também a nossa fé. Texto da palavra de Deus do Salmo 57, versos de 1 a 3, diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em Ti a minha alma se refugia. À sombra das Tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a Tua misericórdia e a Tua fidelidade. Vamos ter uma palavra de oração. Um Deus que nos livra, que tudo executa. É um momento de recolhimento espiritual. Enquanto oramos silenciosamente, o coral nos conduzirá a um momento de louvor e também inspiração.
Nós confiamos no Teu amor, é o Teu amor que nos sustenta, é o Teu amor que vela por nós. E nós queremos nesse instante te agradecer, ó Deus, pelo carinho e pelo cuidado que em cada instante o Senhor tem manifestado na vida de cada um de nós, e te suplicamos ó Deus, pela purificação dos nossos pecados, pelo perdão dos pecados, que o Senhor nos lave, nos purifique de toda iniquidade, de todo mal, como Tua palavra, Deus, nos exorta, Deus, a buscarmos em confissão e contrição na Tua presença. Queremos nos lembrar de maneira muito especial, nessa hora, pela vida do nosso irmão Jorge Scolari, que estará passando por uma cirurgia na próxima semana, que o Senhor esteja assistindo, ó Deus, a este momento delicado da sua jornada, que o Senhor esteja afofando o seu leito de enfermidade e trazendo tranquilidade também a toda a família. É a nossa oração, em nome de Jesus, que nos irmanou e nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graça e paz, igreja. No texto de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 17 a 18, assim Deus nos fala: Não digas, pois, ao teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembras do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a dar aos seus pais, como hoje se vê. Esse é um momento muito importante, muito gostoso para a gente, é um momento de gratidão, um momento em que nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas ao nosso Senhor Deus, reconhecendo que Ele é sobre nós e que não é pelo nosso braço, mas pela orientação, pela bênção que Ele nos traz. E através desses recursos que a nossa igreja consegue cumprir o mandamento do Senhor Jesus na evangelização, em trazer as pessoas cada vez mais próximas da verdade, cada vez mais próximas do Senhor Jesus. Nesse momento em que os diáconos passarão para recolher as ofertas, vamos ouvir o hino de número 55. Eu digo também aos nossos visitantes que não se constranjam. Esse é um ato, essa é uma dedicação da nossa igreja. Fazemos isso com muito prazer. Pediria às crianças que viessem à frente também, por favor.
Santo e Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por esses recursos. Recursos esses, meu Pai, que farão com que nós possamos dar cumprimento à Tua palavra. Que o Senhor abençoe as pessoas que estarão gerindo esses recursos e que cada centavo seja aplicado conforme o Teu coração. Te agradecemos também, Senhor, por essas crianças. Quantidade de crianças que estão na nossa igreja. Essa é uma igreja renovada. Esse é o comprometimento dos pais que vimos agora aqui no batismo, de conduzir os seus filhos na palavra de Deus. Estamos muito gratos por isso, Senhor. Que o Senhor guie esses passinhos, esteja com eles durante toda a vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja para abrir a palavra de Deus no profeta Isaías, capítulo 65. Nós leremos do verso 17 até o final do capítulo, verso 25. Isaías 65, 17 a 25. Hoje é o dia da criança, nós queremos falar baseados na inspiração que as crianças nos trazem. E a gente fica até se perguntando por que a gente deixou eles saírem, eles deviam ficar aqui, né? Mas é que a nossa conversa é com os adultos mesmo. Nossa conversa é com adolescentes, jovens, que têm todo esse discernimento na construção de um novo mundo para as crianças. Aquilo que são os nossos sonhos, nossos anseios para as novas gerações. Mesmo assentados com muita reverência, acompanhemos a leitura bíblica. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade,
porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Fala ao nosso coração nesta manhã, Senhor. Tua palavra está diante de nós. Ela fala por si mesma, mas nós precisamos da ação do Teu Espírito que a inspirou, para trazer luz à nossa alma e podermos discernir Teu querer, a Tua vontade, o Teu propósito, a Tua instrução para conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero extrair da passagem lida duas expressões, uma no versículo 20, quando nós lemos que não haverá criança para viver poucos dias. Não haverá crianças para que vivam poucos dias. E no versículo 23, não terão filhos para a calamidade, não gerarão para viver tempos calamitosos. As nossas gerações não viverão as desgraças, as nossas gerações viverão a bonança, as benesses, as bênçãos do Senhor. Quando eu leio a primeira expressão, a do versículo 20, necessariamente eu sou levado a pensar acerca da queda da taxa da mortalidade infantil. Graças a Deus que hoje morrem menos crianças depois de nascidas, ou mesmo ainda no tempo da gestação. Alguns aqui podem lembrar-se das numerosas gestações que seus pais, avós tiveram, mas que ao final e ao cabo apenas a metade, quando muito, acabava sobrevivendo. E mesmo a mortalidade que se dava nos primeiros meses e anos das crianças é até mesmo um temário político, o qual ostentar em tempos de eleições para dizer que em tal administração, em tal governo, a taxa de mortalidade infantil já vai se tornando tão pequena, graças aos melhores recursos, aos exames, aos acompanhamentos gestacionais e tudo mais. Mas a grande pergunta que fica é: nós conseguimos sim que as nossas crianças sobrevivam, que morram menos crianças em função das más condições ao início de suas vidas, mas em que condições essas crianças vão viver a partir disso? Quais são os elementos, os valores, os princípios que essas crianças receberão agora saudáveis, fortes, muito sadias, saúde para dar e vender, energia total, bateria alcalina? A gente pensa assim, que horas que eles desligam, né? Não tem um interruptorzinho para dar uma descansada, que a gente já não consegue acompanhar o ritmo das nossas crianças. E aí eu fico um pouquinho preocupado com a lembrança do verso 23, que diz que não terão filhos para a calamidade. Será que o autor bíblico estava pensando em calamidades climáticas, em calamidades que vêm como fruto até mesmo da rebeldia da terra diante dos desmandos que tantas vezes a gente impõe sobre ela, e ela de repente então resolve dizer chega, basta, e aí vem as tragédias, e aí o vulcão volta a ficar ligado, e aí tem tsunami, maremoto, terremoto. Eu creio que ele está pensando em coisa muito mais profunda. Ele pode perfeitamente estar olhando um cenário de tranquilidade, de progresso, de bênção, mas ao mesmo tempo uma geração vai sendo criada sem valores, sem princípios, principalmente sem o temor de Deus, sem o temor de Deus, e por isso pode ser uma geração que acabará sendo calamitosa. Uma geração saudável no corpo, uma geração que desfruta de coisas incríveis, tremendas, alta tecnologia, mas que não tem aqueles recursos da alma,
não foi investido nesta geração os valores espirituais, inexiste o temor de Deus, e por isso nós devemos buscar com mais intensidade ainda o cuidado nesta área, para que, tendo caído a taxa de mortalidade infantil, a geração que sobrevive não seja uma geração calamitosa. Os nossos filhos, nós possamos gerá-los não para a calamidade. O texto bíblico fala primordialmente da obra de Deus, do que Deus faz, do que Deus realiza. O nosso Deus não é um Deus passivo, não é um Deus estático, não é um Deus como talvez algumas passagens podem sugerir ao extremo, que está sentado sobre um alto e sublime trono e não se move, não se mexe e não se preocupa com o que acontece. A primeira expressão dita nesta passagem é: eis que crio. O nosso Deus é um Deus que cria. Quando nós lemos no Gênesis, no primeiro versículo, que Deus criou os céus e a terra, nós não podemos de maneira nenhuma imaginar que Deus não continua fazendo uma obra, criando alguma coisa, recriando, refazendo. Deus sempre está agindo. Por isso, o quadro aqui estabelecido é a expectativa da obra de Deus, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, daquilo que Deus pode fazer na nossa casa, junto aos nossos pais, aos nossos filhos, ao nosso cônjuge, aquilo que Deus pode fazer na comunidade como um todo. De outra sorte, o texto deixa a clara impressão de uma grande expectativa, por que não dizer esperança, desta ação de Deus. Não há prazo, não há uma data específica que a gente possa aqui fazer contas e cálculos e dizer: está chegando, vai chegar, olha aí, está aí, ou vai demorar um pouco mais? Absolutamente. Há alguns comentaristas que parecem enveredar na análise desse texto que ele simplesmente é um texto para o segundo advento de Jesus. Depois que Jesus voltar, então essas coisas todas vão se acertar. Eu tenho um pouco de dificuldade de interpretar esse texto, principalmente à luz dessa visão, quando no versículo 20 diz que não haverá criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra o seu, porque morrer aos 100 anos. Mas depois que Jesus voltar, esse negócio de morrer acabou. Esse negócio de morrer ainda nesse momento que a gente vive. Mais do que isso, o texto diz: e quem pecar aos 100 anos, o pecado terá sido uma coisa resolvida. Por isso, a coisa é para a gente provar no aqui e agora. É algo que nós devemos esperar e trabalhar por isso. Mais do que isso, o texto, de uma certa forma, nos coloca agora em intercessão, em oração, em busca de Deus, num anseio de que estas coisas realmente aconteçam, se realizem. Se não vai acontecer na casa do meu vizinho, na minha casa vai acontecer. Se não vai acontecer no outro bairro, na minha vizinhança, eu vou lá lutar por isso. Se não vai acontecer no outro município, no outro estado, no outro país, na minha gente, isso é motivo da minha oração. Nós estamos nos avizinhando rapidamente da nossa conferência missionária, temos escolhido testemunhos dos nossos missionários espalhados pelo mundo. Deus está fazendo a obra em todo lugar. E nós estamos orando para que aquilo que nós queremos para nós aconteça também na vida dos outros. Então, de um lado, esperança, de outro, oração, mas acima de tudo um compromisso para trabalhar nessa direção. Porque a gente não ora dizendo: Senhor, cria esses novos céus, essa nova terra, Senhor, cria esta mudança, cria, Senhor, no coração das pessoas o desejo de novos valores, cria uma nova geração, e a gente cruza os braços e não se compromete, e não revê a dinâmica da casa, e não passa a analisar com mais carinho, mais cuidado, como é que a gente está vivendo no âmbito do lar, da sociedade, dos negócios, dos compromissos que a gente tem. É preciso também se comprometer. Essa tríade, expectativa e esperança, intercessão, oração, compromisso, pacto com Deus, é algo que de alguma forma a gente se encaminha nesse texto
para deixar uma indagação. O que desejamos para as nossas crianças? As crianças manifestaram nesses últimos dias o que elas desejavam para vocês, não manifestaram? Fizeram uma listinha, brinquedo principalmente, eletrônicos, um outro mais velhinho, talvez uma roupinha, mas os mais novos, falar de roupa com eles, eles ficam bravos, eles não gostam de roupa, tem que ser brinquedo, né? Alguma coisa você teve que ajustar aí no seu orçamento para sair um presentinho. E se não saiu, e você só lembrou agora, você deve estar assim: pastor, acaba logo, escuta que eu tenho que sair daqui correndo, achar uma loja aberta para comprar, né? Até a meia-noite ainda é dia da criança. Agora, o que é que nós desejamos para as nossas crianças? Eu creio que diante deste quadro apresentado pelo profeta Isaías, algum norte a gente tem aqui, alguns indicativos nós temos aqui, que devem ser anseios da nossa alma, os quais nós vamos esperar, pelos quais nós vamos orar, mas principalmente pelos quais nós vamos nos comprometer a trabalhar. A primeira coisa que eu quero dizer é que nós devemos desejar para as nossas crianças novo tempo, um novo tempo. Um novo tempo que acaba se tornando um bordão, alguma coisa que a gente pode usar até como mote político, como uma frase de efeito, como marketing. Mas se você observar bem, é a mensagem que nos abre a leitura desse texto. O versículo 17 diz: eis que crio novos céus e nova terra. É forte. Não é apenas o novo tempo de uma estação que trocou, outro dia mudamos do inverno para a primavera, daqui a pouquinho está aí o verão, as estações se sucedem. Não é um novo tempo do calendário, daqui a pouquinho acabou 2014, vem 2015, vem 2016. Não é um novo tempo porque você começou um curso e daqui a pouco já acabou aquele curso e já foi fazer uma pós-graduação e uma outra. É mais grave, é mais sério. Céus e terra. É mais profundo. Envolve a totalidade do ser. Nós somos, de um lado, cidadãos dos céus e estamos com os pés na terra. Temos, sim, que não ficar alienados do nosso contexto, dando de ombros para as coisas que estão acontecendo, não podemos, temos compromisso, mas a nossa mente é celestial. Novos céus e nova terra não é questão de geografia, é questão de valores. Os valores celestiais arraigados na nossa mente, valores os quais nós praticamos nessa terra divina. É um novo tempo, é um novo tempo. E algumas características desse novo tempo são descritas pelo profeta. A primeira delas, que seja um novo tempo de superação. Veja comigo o próprio versículo 17. E não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Eu só posso supor que Isaías aqui está pensando em todas as coisas ruins, em todas as mazelas, em todas as tristezas, em todas as coisas que acabaram se instalando no coração de uma pessoa, de um povo, de uma gente, que só trouxeram amargura, dor, sofrimento, e parecem ter se incrustado dentro do ser, que a gente, por mais que se esforce, não consegue se desvencilhar, sempre volta a elas. Que coisa incrível como alguns pais conseguem passar para a sua nova geração os mesmos problemas que eles já enfrentaram, as mesmas angústias que eles já passaram, as mesmas mazelas, algumas vezes até o seu modo de pensar equivocado. Parece que em vez da gente passar uma maneira diferente de pensar, mais aliviados dessas coisas, nós fazemos questão de transferir à nova geração as dificuldades que tivemos com as antigas gerações, né? Agora mesmo nas eleições a gente observa isso, como tem gente que não consegue se desvencilhar do passado, né? Sempre tem que voltar para ele. Sempre tem que fazer determinados comparativos como se o nosso problema fosse o que já passou. O nosso problema é o que vem pela frente. E se a gente não vive um novo tempo,
superando o que ficou para trás, a gente vai acabar ficando rodeando o toco e não avança. Eu estou certo que Isaías não está sugerindo que a gente não tenha mais memória das coisas boas, até porque ele poderia fazer uma boa parceria com Jeremias, apesar deles terem vivido 150 anos de diferença, quando Jeremias disse: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não é para a gente esquecer das coisas boas, das coisas maravilhosas, e quando lembrastes das coisas ruins, dizer: isso está superado, isso está vencido, é um novo tempo, é uma nova realidade. Talvez algumas das nossas casas estão justamente rodeando o toco, porque a gente ainda não se deu conta de que é preciso ter compromisso com esse novo tempo. Você sabe das coisas, eu não vou entrar no detalhe, não é momento oportuno agora, mas cada um de per si examinando o que é que está nos impedindo, no plano pessoal, no plano familiar, da gente avançar, da gente não ter mais lembrança daquelas coisas ruins, não ter mais memória disso e poder avançar nesse novo tempo. O versículo 20 vai nos dizer que esse é o novo tempo não só de superação, mas de saúde. Veja que frase, que expressão bonita. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, a taxa de mortalidade cai, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Muitas das nossas doenças são fruto do pecado da nossa vida. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Quando a gente é curado do pecado, e tantas vezes Jesus, diante de um paralítico, diante de um enfermo de outra natureza, primeiro de tudo disse: os teus pecados estão perdoados. Porque o problema mais sério do homem não é bico de papagaio, não é gripe, não é ebola, é o pecado. Mas o pecado sanado pelo precioso sangue de Jesus traz saúde para a criança e para o idoso, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, porque já está aposentado, porque ainda está trabalhando, para o pobre e para o rico, para todas as raças. Saúde, um novo tempo de saúde. Versículo 21, de progresso e bem-estar. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. E não vão edificar para que outros habitem, nem vão plantar para que outros comam. Começo do versículo 22. Progresso, bem-estar. Quem planta, colhe. Não perde o que plantou. Quem ganha, não ganha para pôr num saquetel furado e depois não sobra nada. Deus faz multiplicar até mesmo as escassez. O novo tempo, além disso, de longevidade, versículo 22, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Nós estamos falando de criança, mas a gente não pode esquecer que o que a gente deseja é que as nossas crianças tenham uma longevidade feliz. Não apenas a mortalidade infantil caia, mas elas sobrevivam, cresçam, realizem, façam, progridam e cheguem a uma idade muito longeva, felizes, curtindo esta velhice como ditosa velhice, como a palavra de Deus assim promete. E por fim, um cenário de paz, no versículo 25. O cenário desenhado pelo profeta nos coloca diante do ambiente do reino animal, quando o lobo e o cordeiro, que de maneira nenhuma se dão bem, mas vão acabar pastando juntos, o leão comendo palha como boi. Que coisa boa que o reino animal se entende e acaba sendo exemplo para o reino humano. Paz. O Prêmio Nobel da Paz, nesta semana, foi publicado e saiu para a paquistanesa Malala. Uma jovem de 17 anos agora, mas que é coisa de 2 a 3 anos, acabou ganhando as manchetes dos jornais, porque ela defendendo que no seu país
onde as mulheres não são motivadas, ao contrário, proibidas de estudar. Ela pensava diferente, defendia isto e colocou nas redes sociais. E um dia, voltando da escola, pessoas entraram dentro do veículo em que ela estava e atiraram no seu rosto, mirando a sua cabeça, evidentemente, para matá-la. A misericórdia de Deus não permitiu que ela morresse, ela sobreviveu, depois de muitas cirurgias, e agora o que a gente observa é que ainda há alguns senões na sua fala, na sua maneira de se expressar, mas ainda conserva um rosto muito bonito, e ela continua defendendo os mesmos valores da paz. Merecidíssimo esse Nobel da Paz. Alguns até foram questionados ao longo dos anos, mas sem dúvida nenhuma, uma criança, um adolescente, que se torna um testemunho disto que nós desejamos, disto que nós ansiamos, disto que nós temos esperança e investimos em oração, e é o nosso compromisso de lutar pela paz. Por isso, toda vez que nós formos contender, que nós nos manifestarmos contenciosos, que nós buscarmos o conflito, o atrito, vamos pensar na Malala, vamos pensar em Isaías, que fala sobre um desenho em que até o lobo e o cordeiro habitam juntos. Não é possível que você que é do partido A e o outro que é do partido B não possam conviver. Até porque, depois de 26 de outubro, o que ficou decidido, acabou. Tem que tocar para frente. Não é possível porque você torce para o time X e outro torce para o time Y, que a gente não pode conviver. Por isso, só de pensar em criar uma linha divergente, vamos atentar para aquilo que nós desejamos para os nossos, um novo tempo, que entre outras coisas, seja um tempo de paz. Mas há uma segunda coisa que nós podemos desejar para as nossas crianças e por isso lutar. Além do novo tempo, nós devemos desejar verdadeira alegria. Eis que crio novos céus, nova terra, e eu também crio a alegria, versos 18 e 19, mas vós folgareis, e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para seu povo regozijo, e exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Eu quero que você agora aqui, sem maiores explicações, você alterne a expressão Jerusalém pela expressão na minha casa, na minha igreja, na minha cidade. Jerusalém, cidade da paz. Jerusalém. Esta é apenas uma simbologia, porque aonde prevalece o reino de Deus, aonde o Senhor está promovendo a alegria, o regozijo, ali é o lugar da nossa Jerusalém. Assim como quando Jesus disse, já que estamos em tempos de missão, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O lugar em que nós estamos é a nossa Jerusalém. E a partir daqui, em círculos concêntricos, nós temos que ir até aos confins da terra. Primeira observação, é Deus quem cria a alegria. A alegria não é criada porque você foi exitoso nas eleições, ou o seu clube de esporte ganhou, ou porque melhorou o salário, ou porque você sarou de uma doença. A alegria é fruto da obra de Deus. Eu crio a alegria. Cuidado com alegrias artificialmente engendradas pelo senso humano, pelas instituições humanas, quando não muitas vezes pelos interesses diabólicos. O diabo gosta muito de dissimular a verdadeira alegria. O diabo gosta de instilar ao canto do nosso ouvido, dizendo: a verdadeira alegria está aqui. A verdadeira alegria está em gozar a vida e aproveitar as paixões carnais, em se deixar levar pelos prazeres imediatos. Porque o que é que você leva depois? Deus é quem cria a verdadeira alegria.
Mas o versículo 19 diz literalmente: exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Eu queria dizer com todas as letras que a alegria de Jerusalém, a alegria da sua casa, a alegria da nossa cidade, a alegria do nosso povo, a alegria de Jerusalém é o Senhor Jesus. Quando Jesus reina no coração, quando Jesus reina na família, quando Jesus reina na cidade, então há verdadeira alegria. Assim entoa o primeiro cântico do nosso cancioneiro, já antigo, né? Já precisando de uma revisão, mas está lá, é o primeiro cântico. Provavelmente porque começa com a letra A, né? Aliás, 2A, alegria, né? Está em ordem alfabética, mas ele diz: alegria só tem quem já conhece a Jesus. Quem não conhece a Jesus ainda não conheceu a verdadeira alegria. Conheceu a pseudo-alegria, conheceu a alegria dissimulada, conheceu a alegria fugaz, conheceu a alegria passageira, mas quem já conhece a Jesus, conhece a verdadeira alegria. Ora, se é o que nós desejamos para as nossas crianças, se é o que nós ansiamos como o melhor presente aos nossos infantes, nós precisamos falar disso para eles. Se uma igreja missionária, no mês da conferência missionária, ouvida de transmitir à sua nova geração a mensagem do Evangelho, a palavra do Cristo que traz a verdadeira alegria, nós ainda não estamos prontos para ser igreja missionária. Vamos começar dentro de casa, porque o que nós desejamos para os nossos filhos é a verdadeira alegria. Vamos terminar. Desejamos para as nossas crianças um novo tempo, desejamos verdadeira alegria e desejamos, por fim, comunhão com Deus. Acho espetacular nesse texto o versículo de número 24, quando nós lemos: e será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sim, nós devemos desejar tanta comunhão para as nossas crianças andem assim com Jesus, nossas crianças temam a Jesus, nossas crianças vivam com Deus, na luz do Senhor o tempo inteiro, tanta comunhão, que a oração é respondida antes de ser formulada. A oração, eu vou repetir, é respondida, é atendida, é acudida antes mesmo da gente se ajoelhar, da gente pôr as mãos juntas e a gente começar a dizer o que a gente quer. Tem tanta comunhão que Deus já está respondendo a oração, que só da gente pensar em buscar a Deus, Ele já está acudindo ao nosso anseio. É isso que nós devemos desejar para as nossas crianças. Mas como desejar para as nossas crianças se nós não desejamos para nós mesmos? Como a gente oferecer para a criança o presente sem conhecê-lo? Como a gente trabalhar para dar a elas isto se a gente já não está experimentando e desfrutando? Por isso, seja isso o desejo que nós temos para as nossas crianças, mas antes de tudo o nosso desejo de que seja um novo tempo, de que seja um tempo de verdadeira alegria que só tem quem já conhece a Jesus, que seja um tempo de profunda comunhão com Deus, de uma comunhão que jamais se extinguirá. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos, meus irmãos, cantar nesse momento um hino que é bastante infantil, é o hino que a gente cantava na escola dominical, e para fazer jus a esta data, nós vamos dizer: brilhando, brilhando por meu Jesus. 362. Vamos colocar-nos em pé. Vejo no céu esplendente do sol a clara luz, quero viver tão somente brilhando por Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Só as mulheres.
brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Só os homens. Amável com toda a gente, assim me quer Jesus, de rosto alegre e contente, brilhando como a luz, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. O feio e triste pecado ajuda-me a vencer, tendo Jesus ao meu lado, eu quero aqui viver, brilhando, brilhando, brilhando qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. Nós só podemos brilhar por Ti, Jesus, porque o Senhor resplandece em nosso coração, porque és o verdadeiro regozijo do nosso coração, porque morreste na cruz para nos purificar dos nossos pecados, de tal sorte que agora nem os nossos ossos mais envelhecem. Queremos, ó Deus, depositar em Ti a nossa confiança de um novo tempo, um tempo, ó Deus, de progresso, de benefícios, um tempo de paz acima de tudo, mas que é uma obra que o Senhor realiza em nós e por nosso intermédio. E dá-nos, ó Deus, sempre estar vinculados a Ti. Não desistamos do Senhor, que sabemos que o Senhor não desiste de nós. Sejamos sempre em íntima e profunda comunhão com o Senhor. Seja isto verdadeiro para a vida de nós que estamos aqui nesse auditório, das crianças, nossas queridas crianças que estão também no seu culto infantil, das novas gerações que hão de vir. Depositamos em Ti, Senhor, a nossa esperança e a nossa confiança. Essa é a nossa oração, Senhor, mas também o nosso compromisso de elaborarmos por esse ideal. Abençoa-nos, guarda-nos, dirige-nos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós volva a sua face e vos dê a paz. A bênção do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco hoje e sempre. Amém. Graças, graças, mil graças a Ti, meu Salvador. Graças, graças, mil graças por Teu precioso amor. Vamos em paz, um bom domingo a todos.